Cultura popular, cultura para pular. Vamos trabalhar um pouco com esses conceitos para a gente entender um pouco qual é a nossa identidade. Alguns pensadores dizem que cultura é a nossa segunda alma. A primeira alma é dada por Deus. A cultura são as manifestações feitas pelo nosso povo. Então, no Brasil, são 3 principais povos formadores: os índios, que a gente chama de indígenas, os povos primitivos, os europeus e os negros. Esses são os principais formadores dessa identidade híbrida que hoje chamamos de Brasil. No caso da capoeira, a cultura de resistência é uma cultura primitiva. Os indígenas que receberam toda essa carga de violência trazida pelos europeus, e depois os negros com toda a carga de resistência trazido de África, e os europeus com toda a carga de resistência deles, trazendo o que nós chamamos de aculturamento, trazendo toda a influência de um mundo já chamado de civilizado. Ao decorrer do tempo, nós nos deparamos com a cultura popular, que é a manifestação feita pelo povo. Então, a capoeira primitiva, derivada dos índios, dos negros e dos europeus, que eles chamam de caucasiano, trouxeram para nosso elemento a força e a tradição de resistência. E no passar dos anos, transformamos isso numa cultura um pouco mais erudita, um pouco mais intelectualizada. A grande influência dessa capoeira foi Mestre Bimba e Mestre Pastinha, que conseguiram colocar dentro da sociedade como um fenômeno aceito. Ao longo do tempo, esse fenômeno se transformou em símbolos, e hoje nós temos o berimbau, nós temos os instrumentos que formam a bateria da capoeira, nós temos um fenômeno da padronização. Lembra que na cultura só não tinha esses elementos. Os índios não usavam roupas, os negros vieram de lá esfarrapados e os europeus trazendo as roupas mais sofisticadas. Então teve que ter esse imbricamento dos elementos. O que a gente chama hoje de padronização muitas vezes é uma questão de exclusão. E aí o mestre Carcará pode dar algum exemplo sobre esse processo de exclusão que a gente percebe na capoeira popular. Salve capoeira. Essa situação que o mestre acabou de falar sobre a cultura popular, que é aquela que vem do povo, né? E a gente sabe que o povo brasileiro, o povo real, não falo da classe média, que também é povo, mas é outro tipo de povo, e classe alta. Falo da classe da periferia, né? Do sertanejo, ao povo de verdade do Brasil. E com esse crescimento que existiu em relação à padronização, não só de roupa, mas também padronização de jogo, não é? Que isso tudo veio através da cultura de massa, que é o que a gente está chamando aqui de cultura popular. Por exemplo, né? As pessoas começam a ficar igual a um modelo estilo europeu, acaba esquecendo o que a gente teve aqui de povo, né? O que a gente construiu através da resistência, que o mestre falou, através de toda essa situação. E é um perigo muito grande isso,
há um perigo nisso aí, porque começa a vir a parte do preconceito, a parte da exclusão, não é? Onde só o meu presta, né? Sabendo que a capoeira tem uma grande diversidade, não é? De estilos, não é? De jeito, de sotaques, e isso aí devia ser usado para o bem da capoeira, mas quando vem essa cultura de massa, termina atrapalhando tudo, porque fica aquele padrão de eu olhar o jogo de um mestre e dizer que ele é ruim, né? Eu não aceito o jogo do outro, porque há um padrão implantado na gente, né? Que tem que fazer aquele movimento contemporâneo, tem que fazer tudo isso. Isso também aconteceu pro bem da capoeira que divulgou, mas também pro mal da capoeira, porque houve uma invasão de vários capoeiristas que deixaram de fazer a capoeira por pensar que não estão seguindo a maré, né? Aí fica não é pensando que está atrasado e tudo isso por causa de um preconceito, né? Que devia ser extinto, né? Nós como capoeiristas, a gente não devia estar atento para isso, em vez de a gente incluir, a gente está excluindo várias vezes, né? Quando tem esses sentimentos, né? Por exemplo, uma vez mesmo, estava na live fazendo agora, nessa época de pandemia, do meu irmão, mestre Cleiton, onde entrou um contramestre falando que me viu numa roda todo descaracterizado. Aí ele perguntou o que isso é bom para capoeira. Não é que estava todo mundo de branco e eu cheguei com a roupa que eu tava, devia ser uma calça jeans, não lembro agora, mas ele veio com uma forma pejorativa de falar de mim, que eu estava descaracterizado, isso atrapalha a capoeira. Aí eu pergunto hoje, né, de que capoeira a gente está falando? De que capoeira a gente está falando? Que eu tenho que seguir o teu modelo. Não é? Se a gente sabe que cada grupo é um clã, eu tenho que seguir o modelo do outro, não é? O outro tem que me excluir por conta disso, porque eu não gingo igual, porque eu não pego aula de que antigamente era por DVD, né? Eu não pego aula disso, ou então pela internet, é um modelo europeu, que é o que estão fazendo. Eu não tenho nada contra quem pratica esse modelo, porém, a gente tem que ter cuidado que quando cresce esse modelo, a gente termina esmagando os outros que não crescem, os outros que não têm seu grupo menor, né, que tem sua identidade. Porque também há outro maldice, mestre, em relação à cultura de massa, que cada grupo vai perdendo sua identidade de jogar. Se a gente for ver numa roda de capoeira, muitas rodas por aí, não é? Não todas, graças a Deus, mas muitas rodas aí, todo mundo joga igual. É aquele jogo bonito, não é? Para movimento, salto, tudo, mas todos iguais. Isso aí perde a identidade da gente. Deixa de ser cultura popular para ser cultura pracular. Exato. E cria-se um juízo de valor. Então, a nossa intenção com esse vídeo é trazer um pouco do esclarecimento desses conceitos. E nós não devemos criar juízo de valor, porque senão a gente termina perdendo as nossas raízes. Já que a capoeira, ela é um fenômeno, ela ainda não está bem definida nos seus padrões. Por isso o discurso do capoeira é a música, é o canto, onde a gente vai se identificar muito mais com essas estruturas. Tem um elemento, mestre, que é super interessante a gente observar, que chama antropofagismo, que é tudo que vem de fora é melhor do que nós temos aqui. Então, um capoeira que está aqui muitos anos e foi lá para fora, não é? E de repente, quando volta, ele é idolatrado. Nosso grupo chama Batuque Folha Seca, Batuque na Folha Seca. Então, a folha é o que se desprende da árvore, mas o caule é o tronco e as raízes que seguram a folha. Não é porque ela saiu e o vento levou e foi para longe que ela é melhor do que a que ficou, e nem a que fica é melhor do que a que vai. Então a gente tem esse cuidado de trazer um esclarecimento para que a gente perceba que a cultura, ela tem seus desdobramentos. Existe a cultura popular, a cultura erudita
e a cultura de massa, que hoje nós estamos chamando de cultura popular. Não é que uma seja melhor do que a outra, todas são importantes. Entretanto, há uma desvalorização em detrimento das raízes. É o que o mestre já sentiu muitas vezes, que eu também já senti várias vezes em roda de capoeira. O que acontece, né, como sempre, né, a gente vê, como o exemplo que o senhor citou sobre mestre Bimba e mestre Pastinha, como foi que acabou a vida dele, né? Já estavam sendo esmagados por essa cultura popular, já estavam sendo esmagados por essa cultura de massa. E a gente, como capoeirista, não pode ter esse preconceito com outro capoeirista, com outro grupo, não é? E essa supervalorização é muito interessante também, mestre. Uma vez estava eu e o mestre Cacique num evento de capoeira, aí quando acabou, encheu de gente ao redor da gente, aí o cara tirar foto e tudo, e na hora eles puxaram uma foto, disseram que era eu e falaram, mestre, olha o senhor aqui na França, né? É aqui o senhor. Aí eu disse que não sou não, nunca fui na França não. Quando eu disse que nunca fui na França, eles ficaram decepcionados. Ao redor assim, começaram a parar. Teve gente, mestre, que estava até pedindo para o mestre Cacique, que estava comigo, para assumir o grupo deles e tudo. Ver como a valorização ele tem só porque o cara foi na França, foi na Europa, não é? E fica assim. Para ser um mestre hoje em dia, um professor de capoeira, você tem que ser, feito eles falam, rodado, né? Você tem que ir na Europa, é um cara viajado, para aprender a capoeira, não é? Que valor é esse que a gente está seguindo? Porque eu tenho que ir lá fora. Antigamente era o contrário, né? Quando a gente ouvia aí os documentários de capoeira, tudo, eram os gringos que vinham para cá para aprender a capoeira. Hoje não, o brasileiro só aceita e só valoriza aquele que foi lá fora aprender capoeira. Aquela capoeira de massa, aquela capoeira que empurra goela abaixo na gente, que a gente não pode fazer certo movimento, não é? Que a gente não pode se expressar do jeito que a gente é mesmo, porque é muito importante isso para a capoeira também, para a cultura popular, é você se expressar do jeito que você é, não é? O meu jeito pernambucano, quando eu encontro alguém paulista, ele do jeito dele, diferente, porém a gente consegue conviver, consegue fazer um jogo, não é? Diferente da cultura de massa, que já despreza o outro pelo jeito de jogar, sem nem conhecer, e aí fica a situação muito difícil. Por isso a gente botou o nome Versus, né? Porque é a capoeira popular versus a capoeira popular, por conta disso mesmo. Que não é o nosso intuito agredir nenhum tipo de manifestação, todas elas são importantes. Agora, não queremos que a desvalorização da cultura capoeira, da capoeira popular, dessa manifestação lá de mestre Bimba, mestre Pastinha e aqui do mestre Pirajá, mestre Espinhela e tantos outros, mestre Cuscuz, mestre Cacão, mestre Morcego, e tantos outros que são importantes dentro desse contexto da capoeira pernambucana, em detrimento dessa cultura de modismo, dessa cultura de massificação, porque a ideia da massa é pegar o que é primitivo, é pegar o que é erudito e misturar, mesclar. Há uma questão da reprodução disso, que é fundamental. Só não pode baixar o nível, descer demais, porque a capoeira ela é livre, ela é uma dança de guerra, de luta. Tem um outro fenômeno, mestre, que a gente percebe que alguns pensadores trabalharam muito bem, e a gente percebe isso na capoeira com toda a força, que é a roda. Na roda de capoeira existe um espírito, aquele espírito do nosso povo, do espírito guerreiro, e quando você está ali presente, olhando e participando, você se sente tomado por aquela manifestação, por toda aquela ancestralidade. E quando você filma ou você tira retrato, você não consegue captar aquela força, você não consegue reproduzir
com a intensidade do que ela é feita, de como ela é feita. É o que eles chamam de aura. A aura se perde ali, a gente não consegue captar. Mas não deixa de ser importante, porque outras pessoas que não têm a condição de estar participando da roda vão assistir. E aqui fica o convite de assistir pelo vídeo, conhecer por fotos e também participar das manifestações de roda, onde a coisa acontece de fato. E nós dando continuidade aí, na roda de capoeira tem toda aquela, parece uma história fraternal, né? Ao contato, né? As pessoas se abraçam, não é? Aperto de mão, sorriso, não só a parte de luta, porque também, né, a parte teatral, né, que o brasileiro tem, para mim são essas as características da capoeira, não é? Toda essa gestualidade, o que acontece na roda, o olhar de quem está vendo, né? Você chegar na roda, fazer um movimento, né, e os outros riem, não ri do outro que levou uma queda, ri todo mundo junto, né? Às vezes até o outro que levou uma rasteira, ele cai até rindo, né? Ele gosta, ele participa, não é aquela brutalidade que também a cultura de massa traz pra gente. Quando junta a capoeira com o MMA, né? Junta com o próprio jiu-jitsu, né? Coisas que a gente... é novidade, né? É a contemporaneidade trazendo isso para a capoeira poder se adequar e não ficar para trás. Mas eu não sou a favor disso não. Nem misturar a capoeira com a ginástica olímpica, nem com o hip hop. Eu não tenho nada contra essas artes, nem com balé, não tenho nada contra nada disso não. Porém a capoeira tem sua característica, né? Que é a característica de brasileiro. Quando alguém pergunta assim, como é que tu vem assim pra roda de calça jeans, né? Isso não é a característica de capoeira. A característica da capoeira é ser brasileiro, né? É ser brasileiro. Então, eu fui reconhecido por não ter característica, né? Fui reconhecido como um brasileiro, como pernambucano, e tenho muito orgulho disso, não é? De não ter que me abaixar a certas imposições que a cultura de massa dá. É só para esclarecer aqui na palavra do mestre Carcará, é que ele não quer dizer que ele é contra você praticar isso, ele é contra ele praticar esse tipo de manifestação, né? Ele é que não faz aquilo que poderia fazer, é uma acrobacia, é uma coisa bonita, que o outro que tem essa característica, essa habilidade, faça. Nós estamos aqui para aplaudir. Só que a gente não faz porque temos as nossas raízes e pretendemos seguir a nossa identidade. Então, estamos num conceito de criação de identidade e a capoeira é formadora dessa cultura. Lembra do começo que eu falei que a cultura é a nossa segunda alma? Então, é essa segunda alma feita pelos nossos ancestrais, pela nossa sociedade primitiva e hoje vivida. A nossa sociedade vivida. Estamos aqui com essa proposta de trazer esse tipo de esclarecimento. Salve capoeira, Salve, salve.